Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tive que desligar o microfone agora porque deu um espirro gigantesco. Mas tudo bem. Corona Share. Deus me livre. Vamos lá. A gente viu o básico de Git, né? Foi introduzir o repositório local para o repositório remoto, tá certo? A gente viu como é que funciona, viu como é que faz a conexão, tudo mais. Agora, beleza. A gente já viu o essencial para criar e conectar o nosso projeto. Agora é o seguinte. A gente vai conectar o PHP com o banco de dados, certo? Mas para isso, a gente precisa do banco de dados, ok? Muito bem. Vamos começar a praticar agora? Certo. Vamos lá. Vamos sair aqui do... Eu ia fazer o projeto no PHP Storm. Mas só que tem um porém. Muita gente está utilizando o Visual Studio Code ou o Notepad++, tá? Mas nesse caso, a gente vai utilizar para fazer esse projetinho o Visual Studio Code, tá bom? Já deixei até aberto aqui. A pasta que a gente criou no nosso projeto, ela tá lá em C champ htdocs, tá? Aqui na unidade C champ htdocs, tá? E tá aqui a nossa pasta controle usuários, tá? Que é a nossa pasta que está com repositório local já, é repositório remoto já, tá? Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Ok. Vou minimizar aqui o Visual Studio, porque agora a gente vai abrir o MySQL, tá certo? Vamos criar a tabela que vai receber os dados que vem do nosso PHP, tá bom? Vamos iniciar aqui a conexão, tudo mais. Opa, deixa eu minimizar aqui. Não, tá certo. Vamos lá. Vamos relembrar agora, né, um pouquinho de MySQL, tá certo? Vou deixar aqui a fonte bem grande para vocês verem. Vamos lá. Primeiro, vamos criar a nossa base de dados. Vou chamar create database. Ah, teclado em inglês. Pronto, vou já resolver esse problema. Controle usuários. Vamos dar um ponto e vírgula aqui. Vou dar um Ctrl Enter para disparar o SQL, tá? E não mostrei para aparecer a base aqui. Pronto, ele criou a base. A base já está criada. Se eu vier aqui, apertar em atualizar, daqui já aparece controle traço usuários, tá? Com isso a gente vem em use controle usuários. Lembrando que o use ele vai me permitir fazer as modificações dentro da base de dados criada, tá? Tanto que aqui no MySQL ele aparece como tudo em negrito, tá certo? Ok. Agora vamos dar um create table usuário. Vamos aqui já dar um ponto e vírgula e tal. Agora vamos colocar ID usuário, int not null, auto increment, primary key, certo? Trata-se de uma chave primária, tá? Uma outra forma de eu ter que evitar de fazer tudo isso aqui só seria colocando só int not null auto increment e lá embaixo eu criaria primary key, tá? Mas a gente vai usar dessa forma aqui que é a mais simples, tá? Vamos colocar nome usuário varchar de 60 posições. Not null também, tá? Não nulo, ok? Vou colocar aqui contato usuário varchar também de 100 posições. Vamos colocar aqui as mesmas 60 posições também. Not null, tá? Vamos colocar aqui. Não, vou colocar depois desse aqui. Sobrenome. Vou colocar um varchar de 60 também. Not null. Agora eu vou colocar aqui usuário. Não, vou colocar aqui login. Um varchar de 30 posições, não nulo. E
senha, varchar de 30 posições também, não nulo, tá? Isso aqui é mais ou menos só um projetinho básico para a gente estar começando o desenvolvimento, tá bom? ID de usuário, nome de usuário, sobrenome, contato, login e senha. Certo? Muito bem. Essa senha, ela poderia estar utilizando uma outra forma de criptografia dentro do MySQL, mas a fins didáticos, né? A gente vai só mesmo fazer desse formato, tá? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz colocando uma segurança mais para, em vez de aparecer a senha propriamente dita, ele aparecer um conjunto de caracteres que ninguém consiga entender, tá? Que ele utiliza uma codificação, se não me engano é MD2, pelo que eu me lembro. Eu não lembro direito a codificação que ele usa, tá? Mas eu pretendo mostrar para vocês mais pra frente, tá bom? Venho aqui, vou dar um Ctrl Enter e tá lá. Ele criou a tabela. Então que se eu vier atualizar aqui, vai aqui em Tables, ó, usuário, tá tudo criado aqui, tá? É tudo varchar. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Esquecemos de colocar um campo. Vamos colocar o campo de telefone. Para a gente ter um pouquinho de cada tipo de dados dentro do. Não, tá, para a gente não ter um monte de varchar. Vamos colocar aqui. Alter table. Usuário. Adicione uma coluna. Add column. Vou colocar telefone int not null. After. Não, se bem que a gente tem um contato usuário. Esse contato usuário só vou mudar o tipo dele. Vou colocar change column contato usuário. Eu vou mudar para contato. Esse contato vai ser int not null. E vamos lá. Pronto, ele alterou. Se vier aqui atualizar, ele vai dizer que o contato agora é um valor do tipo inteiro, tá? Ele não é mais esse varchar. Vou tirar esse varchar daqui, vou colocar um int, tá? Não se preocupem, tá? Com relação ao script, eu vou estar disponibilizando ele para vocês, tá certo? Eu vou levantar ele lá. Não, vou deixar o varchar aqui mesmo. Pronto. Eu vou deixar esse script para vocês, tá? Para que vocês possam estar utilizando ele na criação do repositório, tá? Deixa eu salvar ele aqui logo. Vem aqui na pasta C, champ, htdocs, aqui na pasta que a gente criou o controle de usuários. Vou criar uma pasta chamada SQL. E aqui dentro vai estar script controle usuários. Tanto quando eu vier aqui, ó, ele vai dizer, ó, script controle usuários, ó, tá vendo? Ele já subiu, ó. Quando eu for dar o commit na pasta, ó, ele já vai subir o script de banco de dados para vocês, tá? E ele mostra aqui, ó, tá vendo? Vai ser dar só um Ctrl Enter lá e já era, tá bom? Ctrl Shift Enter, na verdade. Vamos ver o que mais a gente pode mudar aqui. Login e senha são do tipo varchar, tudo mais. O que mais a gente coloca? ID, nome, sobrenome, contato. Já tá. Vamos colocar a idade da pessoa. Vamos colocar alter table. Usuário. Add column. Vou colocar a idade usuário. Int not null. After sobrenome. Vamos dar o ponto e vírgula aqui. Vamos dar o Ctrl Enter e tá lá. E adicionou agora o campo idade, tá? Idade e contato. Certo? Muito bem. Já está salvo esse meu script, tá? Ele vai subir lá para dentro do GitHub para que vocês possam ter acesso, ok? Quando a gente for disparar o commit aqui dentro do contato, aqui dentro do Visual Studio,
Quando ele subir o commit, ele já vai subir o script SQL, tá? E vocês vão estar podendo acessar ele lá direto do repositório, tá? O repositório ele está público para que vocês possam acessar, certo? Fiquem à vontade para utilizar esse código para o que vocês bem entenderem, tá? Modificar da forma como vocês tiverem para modificar e até mesmo aplicar ele no projeto de vocês, tá certo? Muito bem. Nós já fizemos o que nós precisamos fazer aqui dentro do controle de usuários, né? Tudo mais, vamos só minimizar aqui então, vamos minimizar aqui o SQL Workbench, tá certo? Vamos voltar agora para o Visual Studio Code. Beleza. Eu vou criar uma pasta aqui chamada, não, aqui dentro não. Aqui dentro da pasta controle de usuários, eu vou criar uma pasta chamada model. Essa pasta model, ela vai ter uma pasta chamada connection. Essa pasta connection, eu vou criar dentro dela um arquivo chamado db-connect.php. Muito bem. O que a gente vai fazer nesse cara? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Conexão à base de dados só. Ok. O que a gente vai fazer nesse cara aqui? A gente vai criar agora o arquivo PHP que vai estabelecer a conexão com a minha base de dados. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Eu vou abrir a tag PHP, vou aumentar aqui o código um pouquinho mais para vocês estarem visualizando. Ok? Quem não estiver visualizando, meu Deus do céu, tem problemas de vista, procure um oculista. Acho que desse tamanho já fica ótimo. Vamos lá. Não, na verdade eu vou vir aqui, Open Settings JSON, eu vou aumentar a fonte para 18. Aumentou mais um pouquinho a fonte? Aumentou. A fonte agora está 18. Não, vou fazer o seguinte, vou aumentar para 20. E aqui também para 20. Ver como ele fica. Como é que estava antes? Só para me ter mais ou menos uma ideia. Ele estava antes assim. 14 e 18. Eu vou colocar aqui 20. Vou manter o 18. Não. 24. Salvei, pronto. Pronto, está salvo aqui o 2014, depois eu vou redefinir para 1418, que é o tamanho que eu uso padrão aqui dentro do VS Code, tá? Só lembrando, tá? Para quem não sabe, as configurações do VS Code, elas são nesse formato, tá? Deixa eu só mudar esse cara aqui, do SQL Tools, eu vou mudar para controle usuários. A porta aqui é a 3306, localhost, tá, tudo mais. É o controle de usuários, né, que a gente criou. Controle de usuários. Não precisa vocês se preocuparem com isso aqui, tá? Isso aqui é só a configuração do meu VS Code, tá? Eu posso estar depois passando para vocês esse arquivo, tá bom? Esse settings.json, para vocês aplicarem dentro do código de vocês, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Certo, vamos ao que interessa, vamos para o PHP. Eu vou abrir a tag PHP, tá? A tag PHP ela já vai estar aberta. Agora eu vou poder escrever todo o meu código. Certo. Agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar uma função que vai fazer a conexão com essa base de dados, tá? Eu vou chamar ela de function getConnection. Certo? Ok. Minha função já está criada. Agora, beleza. A gente vai trabalhar com uma biblioteca de conexões do PHP, que já expliquei para vocês, chamada PDO. A PDO ela exige 3 parâmetros, que é uma instância da conexão, a senha de usuário, o usuário do banco de dados e a senha desse banco, tá? Para que ela possa estar acessando as informações do arquivo. Tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou criar uma variável chamada instância. Deixa eu só dar um enter aqui, tal, tudo mais. Só para dar um espaço mais aqui no código, tá?
Instância, eu vou dizer que essa instância, eu vou botar mais para simples, vou dizer MySQL, que se trata do banco de dados, tá? Vamos lá. Agora eu vou criar os parâmetros dessa instância. O primeiro parâmetro é o chamado host. Esse host nada mais é que o local onde o teu banco de dados está instalado, certo? Aonde que tu está instalado o MySQL dentro da tua máquina. No nosso caso, como a gente instalou o MySQL localmente na nossa máquina, o endereço dele é localhost, tá? Independente se você instalou pelo Champ ou não, o host dele sempre vai ser o localhost, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui. O segundo parâmetro que ele dá é o dbName. O dbName ele é o nome da base de dados que vocês vão estar conectando no PHP, tá certo? No nosso caso, o nome da nossa base é controle usuários. Vou copiar aqui. Ok. E vamos colar esse cara. Pronto, controle usuários. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Agora eu vou dizer qual é o char7 que esse cara vai estar utilizando. Qual é a codificação de caracteres padrão que a gente vai utilizar? No nosso caso, a gente vai utilizar um banco de dados que funciona com a codificação UTF-8. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui embaixo. No encoding, a gente vai utilizar sempre o UTF-8, tá? Muito bem. Deixa eu só tirar esses espaços aqui em branco. Porque, para quem não sabe, essa linha aqui, essa linha que está cortando aqui no caso, é uma linha que eu coloquei dentro do VS Code que me lembra sempre de que quando eu chegar na borda dela, eu fazer a quebra de linha, tá certo? É uma linha guia. Porque se eu for colocar o código e ele for embora para cá, para o outro lado, isso prejudica a visibilidade do código, tá certo? Isso é um pouquinho chato mesmo. Por isso eu tenho essa linha guia aqui para lembrar que quando eu, por exemplo, em vez de eu ficar fazendo isso aqui, ó, e ele ir embora no código, ó, ele só fica até aqui. Aí se eu ultrapassar ela, eu apago o restante anterior a ela e quebro a linha, certo? É uma linha guia que eu coloquei aqui para mim no caso, né? Para vocês não tem problema. Vocês podem desenvolver da forma como vocês bem entenderem, tá certo? Agora o meu segundo parâmetro vai ser o meu usuário, certo? O usuário é uma variável que a gente vai criar aqui, tá? Que é o usuário do teu banco de dados. Por padrão, o usuário do banco de dados é o root, tá certo? E a senha do banco de dados, no caso aqui é a senha, tá? A gente deixou por padrão 0000, ok? Pronto. São esses três valores que a biblioteca do PDO ela exige para que você estabeleça a conexão com a base de dados, tá certo? A instância da conexão que você está criando, que no caso aqui é o MySQL, tá? A gente está querendo se fosse Oracle, ele seria ODBC, se ele fosse SQL Server, ele seria MSSQL. Se ele fosse Firebird, ele seria Firebird, tá? Se fosse Postgres, ele seria PGSQL, tá? E por aí vai. Mas no caso, como a gente está usando MySQL, vai ser MySQL, tá? Muito bem. Para a gente ter uma correção de problemas dentro do nosso código, a gente vai utilizar a função try-catch, tá? Vamos colocar aqui um catch, tá? Esse catch ele vai ter como parâmetro de erro a PDO exception, tá? Que é uma exception, que é uma tratativa de exceções exclusiva para o PDO, tá certo? Que no caso é a biblioteca que a gente vai utilizar, tá bom? Então no caso, o catch ele vai utilizar como biblioteca exception o PDO exception, tá? E uma variável que vai receber o valor oriundo dessa interface, tá? Que o exception, para quem não sabe, é uma interface dentro do PHP, onde lá dentro tem vários tipos de erros, como o range exception, o output exception, o próprio exception, entre outros, tá? Mas aqui a gente vai utilizar a PDO exception, tá bom? A gente vai criar uma variável chamada PDO. Deixa eu só indentar aqui direito.
Pronto. Vou criar uma variável cifrão PDO, que é igual a new PDO. Os parâmetros que vão ser colocados dentro desse cara são essas três variáveis aqui que a gente criou. Que no caso é a instância, a segunda variável é o usuário e a terceira variável vai ser a senha. Tá? Muito bem. Aqui a gente já tem uma conexão feita. Eu vou dar agora um return nela. Variável PDO, tá? Para ele retornar para mim a instância da conexão que foi aberta pelo PDO, tá certo? E aqui no catch eu vou colocar um echo, tá? Echo. Eu vou dizer que ele teve um erro. Esse erro ele vai entrar na variável cifrão exception. E o erro que ele vai dar se chama getMessage, tá? O getMessage ele vai me retornar o erro que foi ocasionado por conta da falha na conexão, certo? Que o PDO exception, ok? Muito bem. Vamos salvar esse cara, tá? Só que agora a gente vai testar ele. Vamos comentar por enquanto aqui o return. Se ele funcionar, se ele instanciar essa conexão e retornar alguma coisa, eu vou colocar um echo de que a conexão foi bem estabelecida. Podemos dar continuidade. Certo? E se não, ele vai dar um erro na conexão e ele vai me dizer qual foi esse erro, tá? Vamos salvar esse cara. Agora vamos abrir aqui o navegador. Vamos primeiro startar o Champ, né? Vamos ver aqui no menu iniciar. Champ Control Panel. Vai mostrar a mensagem de control, a mensagem do Windows, né? Vamos clicar aqui em Apache, vamos em Start, tá certo? Vamos fechar aqui, não tem problema, que ele vai continuar aberto aqui na barra de tarefas, ó. Continuando aberto, tá? Vamos abrir aqui o navegador. Nesse caso, para testar, eu vou utilizar o Firefox com vocês, tá? Funcionou para o Firefox, vai funcionar para todo mundo. Vocês podem utilizar o Chrome ou o Edge, tá? Mas eu dou preferência ao Firefox, tá bom? Vamos clicar localhost. Vamos entrar na parte controle de usuários, model, connection, dbconnect. Vamos ver o que ele vai mostrar? Não retornou nada. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ele não retornou aqui, ó. Vamos ver o que acontece com o retorno. Não, ele continua sem mostrar a mensagem. Ok. Vamos ver. Vamos tentar aqui atualizar, ver se aparece. Não aparece ainda. Vou colocar aqui no formato de script, né? Vamos colocar um alert JavaScript aqui. Para ver se ele aparece, para a gente testar, tá? O script. Vamos ver. Ele não carrega. Entendi. Eu já sei porque ele não carrega. É porque eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Get connection. Eu esqueci de instanciar, de chamar a classe para ela ser executada. Vamos chamando, vamos lá. Aí, conexão foi bem estabelecida. Podemos dar continuidade. Eu tinha me esquecido de instanciar a conexão. A classe de conexão. Eu me esqueci que eu estava dentro de uma function. Muito bem. Conexão foi bem estabelecida, podemos dar continuidade. Agora, se eu omitisse esse cara aqui, ó, por exemplo, ele tem que cair aqui, ó. Tá vendo? Erro na conexão. Se eu vim aqui a salvar, atualizar, vamos ver. Undefined variable senha. Vamos continuar aqui, vamos apagar. Vamos só dizer que a senha é 1234. Tá? Sendo que não é. Ele não vai cair aqui, ó, no try. Ele vai cair no catch, ó. Ele vai mostrar erro na conexão. Salvar e atualizar. Tá aí, erro na conexão.
SQL state e tudo mais. Access denied for user root localhost. Using password yes. O que ele quis dizer? A senha está errada, tá? Vamos trocar aqui a senha para 0000. Ok? Salvar e atualizar. Tá aí. Conexão foi bem estabelecida. Podemos dar continuidade. Certo? Muito bem, senhoras e senhores. Nós vemos aqui agora que nossa conexão está correta, tá? Eu vou apagar aqui a linha 12, que ela não nos serve mais. Vou apagar esse cara aqui também. E vamos salvar esse código. Então, nós vimos que a conexão ela foi bem estabelecida. Ela está correta, não está nos retornando nenhum erro, tá bom? E é assim que a gente se conecta com o PHP, que a gente conecta o PHP com o banco de dados. Agora eu lhes pergunto, é difícil? Não é, senhores. É muito fácil, é muito simples. Tanto que a primeira vez que eu estava aprendendo PHP, eu olhei para isso aqui e falei, gente, sério, é só isso? E o professor falou, é só isso. Ok, certo? Então, já está pronta a nossa conexão, já estamos nos conectando com o banco de dados. Agora nós vamos comentar esse cara para que vocês entendam mais para frente como que funcionam os códigos. Lembrando, gente, comentar é sempre bom, porque comentando você sabe o que aquele código faz, tá? Vamos colocar comentários de shell script. Vamos colocar aqui o primeiro comentário, 1. Estas 3 variáveis recebem os valores que serão usados como parâmetro dentro da função PDO, que está dentro do try. Ok? Muito bem. Aqui dentro do try eu vou colocar um outro comentário de JavaScript que vai estar 2. Foi criada a variável PDO, variável cifrão PDO, que recebe uma nova instância da classe PDO, tendo como parâmetros os valores passados dentro das variáveis acima. Nesse caso aqui, vou deixar ele de JavaScript mesmo. Vou colocar aqui 3. Caso algum erro na conexão aconteça, é exibida uma mensagem de erro ao usuário. Muito bem. Aqui eu vou colocar, após instanciar a conexão, ela retorna a instância realizada dentro da variável PDO para que seja usada no decorrer do projeto. Ok? Então, nós já comentamos aqui, né, o nosso código todo para vocês se basearem, tá? Para vocês saberem o que está acontecendo. Ok? Então, com isso, nós vamos agora realizar o commit dessa classe lá para dentro do GitHub, tá? Vamos aqui no Source Control, tá certo? Nós vemos aqui as alterações que foram feitas, tá? DB Connect Script Control.
e vamos realizar o nosso commit, que é adicionados arquivo SQL de criação da base de dados e arquivo de... Opa, tivemos aqui um probleminha de tamanho. Vamos colocar aqui. Adicionado o arquivo SQL de criação da base e arquivo de conexão com banco de dados. Ixi, ok. Vamos comitar mesmo assim. Se ele der algum erro, a gente altera esse texto, tá? Vamos comitar. Ok, ele foi assim mesmo, né? Não tem problema. Se a gente vier aqui dentro do código, clicar aqui em timeline, ó, o que o timeline ele faz? Ele mostra todas as alterações que foram feitas dentro desse arquivo, tá? Por exemplo aqui, dbconnect, o model e tudo mais. Se eu clicar aqui dentro, o que ele vai me mostrar? Beleza. Ele vai me mostrar isso aqui, ó. Ele vai me mostrar que era um arquivo que não tinha nada e que agora tem um código criado, tá? Isso é possível porque nós instalamos a biblioteca chamada GitLang, tá? Que ela me mostra tudo o que foi modificado e criado dentro do meu código, tá? Além dos commits que foram feitos, tá? Aqui, ó, os repositórios, as branches que foram criadas do meu repositório, tá? Os arquivos que foram commitados no commit que está pendente, tá? E aqui, ó, ele está dizendo que tem um commit que está para ser enviado para o nosso repositório na nuvem, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui. Ele mostra as branches que foram criadas dentro do meu projeto, tá? Os commits que estão pendentes para subir para a nuvem, que é um commit ahead. As modificações que foram feitas no último commit, tá bom? Ok? E o histórico de modificações que foram feitas dentro desse arquivo, que no caso é o dbconnect.php, tá certo? Então essa extensão que a gente instalou, a GitLang, ela trabalha muito bem com essa funcionalidade, tá? Tanto a GitLang quanto a GitHistory. Até mesmo commits que foram feitos podem ser procurados dentro do meu GitHub, tá certo? Commits que foram feitos no meu repositório local. Muito bem. Feito isso, agora vamos para... Vamos aqui do Source Control, tá certo? Vamos aqui nos 3 pontinhos, bem aqui em cima, vamos clicar em Pull. Pull não, Push, na verdade. Vamos clicar em Push, ele vai estar carregando o nosso código aqui, que nós acabamos de fazer. E tá lá, já foi para o GitHub, tá certo? Se a gente vem aqui em github.com, tá? Vamos ver, ok, aqui, github.com. E entrar no nosso repositório que a gente criou, tá aqui. Adicionado o arquivo SQL de criação da base e arquivo de conexão com o banco de dados. Tá? Aí tá aqui, ó, o arquivo que a gente criou, tá certo? E o arquivo SQL que foi adicionado. Beleza? Muito bem, gente. É isso, tá? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais de criação dos nossos encapsulamentos, tá? E outras funcionalidades a mais do nosso código. E mais para frente nós vamos trabalhar na parte mais pesada, que é os métodos de modificação da base de dados, tá? Criação, exclusão, leitura, pesquisa, tá bom? É isso. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!